Agora na Itatiaia, o boletim da Inter Soccer Week na X-Series. A Rádio de Minas, direto da Flórida. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Vamos aos Estados Unidos para falar do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola. Emerson Pansieri, um abraço. Boa noite, Pansieri. Um abraço para você, bem grande, Cirilo, para o nosso Alexandre Simões e para quem nos acompanha aí no Brasil, na Rádio do Bate-Bola, a reunião da turma do Bate-Bola em nome de Betfair. Com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro. Você sonha em ser jogador de time grande? Ó, tá na hora de você se juntar ao time da Betfair, sabe por quê? Porque você vai contar com toda a credibilidade que é fundamental na hora de apostar. Vem pro jogo, vem com a Betfair, vem com a Betfair. Cirilo, eu tô aqui em frente ao Parque da Universal, onde foi o dia do Cruzeiro, né? O dia do Cruzeiro teve aí um day off, né? Tranquilo, aquele lazer, aquela folga que foi concedida pela comissão técnica. E aí o Cruzeiro optou por vir para cá, os jogadores também. Teve aí também esse passeio importante, até para os jogadores darem uma descansada. Teve um nível ontem importante também de jogo, né? Foi um enfrentamento legal com uma equipe no primeiro tempo e uma outra equipe. O nosso Hugo Sérgio teve que rabiscar bem a escalação, porque mudou tudo. Mudou o goleiro, o Léo Aragão fez boas defesas, hein? Léo Aragão firme no gol. Teve a entrada do Bolassi, né? Que teve aquele lance lá que o pessoal tava brincando, falando negócio de videogame, enfim. Foi um time bem diferente, o Fagner com muita segurança na direita do que o time que começou a partida. Mas, então hoje teve aí esse passeio com os jogadores do Cruzeiro dando essa descansada aqui no Parque da Universal. Ó, a turma tá ali, ó. Quem tá nos acompanhando pelo radinho, eu tô falando que tem uma turma ali nos brinquedos, lá em cima ali, que vou te falar um negócio. Deve sair rodando e deve sair bem zonzo. Sobre o Cruzeiro hoje, o assunto não poderia ser diferente. Matheus Pereira, o que aconteceu? Vamos contextualizar, porque estamos ao vivo e estamos até com tempo para chamar o Simões para comentar. Você também vai trazer a sua opinião, grande Cirilo. Olha só, eu fiz uma pergunta pro Matheus Pereira, porque ele chegou na quinta-feira e teve muito disse-me-disse. O Matheus Pereira tá saindo, o Matheus Pereira não chegou por causa disso, por causa daquilo. Não, gente, ele não tinha chegado. E aí eu ouvi da diretoria do Cruzeiro, né? Ficamos lá o tempo inteiro em Bradenton e ouvi da diretoria do Cruzeiro, tá tudo certo, tá tudo liberado. Ele tá resolvendo uma questão familiar, pessoal, tava na Inglaterra e veio para os Estados Unidos. E eu perguntei justamente disso, por quê? Teve um bastidores há 2 dias, apareceu com toalha na cabeça, brincando com todo mundo, com um grupo também do Cruzeiro, tendo o Matheus Pereira como referência. Parecia que tava todo mundo esperando o Matheus Pereira, porque é um cara que a galera gosta, né? Os jogadores gostam. Então, eu perguntei pra ele em relação a isso. E aí, tal ano vai começar, protagonista e tal. E ele foi e falou aquela questão, né, de não ter futuro certo, colocou meio que em aberto toda a situação. Mas eu conversei hoje com o Pedro Lourenço e eu vou abrir aspas para ele, né, com as palavras do Pedrinho. Sabemos que neste período de janela de transferência existem sondagens, principalmente para os grandes jogadores, mas não temos propostas por nenhum deles. Nossa ideia é termos um time competitivo. Não temos a menor intenção de negociar o Matheus Pereira ou outro destaque do nosso time, né? Foi o Pedro Lourenço falando, o presidente do Cruzeiro, que deu essa entrevista. Na verdade não foi uma entrevista, né? Ele conversou comigo mais cedo e eu tô trazendo essas aspas, recuperando essa fala do Pedrinho. Ô, Cirilo, pelo jeito aqui do Pedro conhece, não quer vender o homem não, viu? Pois é, ô Simões, vamos falar um pouquinho disso. Os termos utilizados ontem, para quem não acompanhou o pós-jogo, para quem não assistiu o jogo ontem pela Itatiaia, nós trouxemos ao vivo essa entrevista ainda dentro do gramado, né, com o nosso Emerson Pansieri, com outros companheiros de imprensa também lá presentes. O Matheus Pereira, em 2 momentos, nessa pergunta do Pansieri, que aliás foi uma pergunta positiva, né, enaltecendo a postura do Matheus, enfim, a maneira como ele se apresentou, focado no clube, etc, etc. O Matheus utilizou em 2 momentos termos que deixavam situações em aberto. Um deles, abre aspas, não sei o que vai acontecer amanhã, daqui 1 semana, daqui 2. Primeiro. Depois, no fim da resposta,
Ele disse: cabe a mim e a todos nós, enquanto a gente estiver aqui e a gente não sabe até quando, nos dedicar ao máximo ao Cruzeiro. Essas foram as frases do Matheus Pereira que geraram esse alvoroço. Ontem a gente chegou a comentar brevemente no pós-jogo e agora a gente tem a oportunidade de falar com um pouquinho mais de calma. Quando a gente... caras do peso do Matheus Pereira, né? Que vão ao microfone num pós-jogo, em um dia de muita saudade do torcedor, uma enorme audiência para tudo quanto é lado, em especial aqui na Itatiaia, com essa transmissão exclusiva pelo rádio, com essa transmissão no YouTube com imagens. Palavras têm muito impacto e elas devem ser utilizadas de uma maneira inteligente. Não sei qual foi a intenção do Pereira, ou não sei se ele não teve qualquer intenção, não tô na cabeça do cara para saber, mas fato é que colocadas da maneira como foram as palavras do Matheus nesse pós-jogo e em duas oportunidades na mesma resposta, não ajudaram muita coisa, Simões. Pelo contrário, né? Acabaram trabalhando contra ele mesmo, gerando até um certo desprestígio. Basta ir em qualquer rede social aí, vai lá no Instagram da Itatiaia para ver os comentários da turma, a maior parte dos comentários nesse sentido. Não pegou bem, não pegou legal e achei, pensando em prestígio interno e externo, pouco inteligente por parte do Matheus Pereira, Simões. O Cirilo, porque nessa declaração por duas vezes, ele deixa o futuro dele em aberto. A gente sabe que ele tem contrato com o Cruzeiro e um contrato relativamente longo ainda, né? Porque ele foi adquirido no meio da temporada passada, né? Eu acho que o contrato é de até 2020, meio de 26, né? Meio de 26. Então, quer dizer, é um contrato ainda relativamente longo que ele tem a cumprir, tá? Mas ele deixa, sim, o futuro dele no Cruzeiro em aberto. Ele deixa o futuro dele em aberto e eu acho que isso é uma situação que precisa ser conversada e resolvida, se já não estiver sendo, né, pelo Cruzeiro, até porque eu acho que tem uma máxima no futebol que quando o jogador quer sair, tá, por mais que ele tenha contrato, é difícil de segurar. Então eu não sei se existe alguma coisa que esteja incomodando o Matheus Pereira, se é o fato de terem chegado mais estrelas, não sei se é o fato de não ter o rosto dele no muro da toca, não sei o que é. Mas a impressão que passa é de que existe algo incomodando ele que precisa ser resolvido, até porque ele mostrou ontem, né, que ele é um jogador muito importante nesse time do Cruzeiro. Ele tem um futebol diferenciado, tem uma qualidade técnica altíssima, muito poder de finalização e tem tudo para fazer um 2025 brilhante com esse conjunto da obra que ele tem agora, né? Porque o Cruzeiro tem uma equipe extremamente qualificada e quando a gente fala de equipe, a gente está dizendo de grupo, né? De titulares e de reservas. Então eu acho que assim, é uma situação que precisa ser esclarecida, né? Porque realmente o Matheus Pereira deixa o futuro dele no Cruzeiro em aberto nessa entrevista que ele deu após o jogo de ontem contra o São Paulo numa pergunta do Pansieri. Importância técnica inegável para essa equipe do Cruzeiro e é um fato, né? Quando o cara fala duas vezes ainda numa mesma resposta que tem alguma coisa, mas vamos ver se vai ter um ponto final nisso aí ou se esse assunto vai seguir rendendo de alguma maneira. Tomara que não, Emerson Pansieri, porque aparentemente o clima vem sendo, né? Você tem aí acompanhado desde o primeiro momento, vem sendo legal por aí, não tem motivo para coisas desse tipo, né, Pansieri? Exatamente. É um clima realmente bem positivo, né? Então por isso para mim a resposta também caminharia por esse lado. Enfim, vamos agora aguardar. Acho que o que disse o Pedro Lourenço é muito importante, né? Pedro Lourenço, que tem esse cuidado no departamento de futebol do Cruzeiro, chegou antes do jogo, né? Chegou na terça-feira, o jogo foi ontem, quarta, então tá aqui, vai continuar chefiando essa delegação no Cruzeiro. E também eu sei que o empresário dele tá por aqui, o empresário do Matheus Pereira tá por aqui, né? O do Maluf, pelo menos estava no jogo ontem, né? Postou uma foto, enfim, vamos ver se
tem alguma coisa nesse sentido, mas o que a gente sabe mesmo é que a permanência é o que quer o Cruzeiro quer e sabe que ele é protagonista na parte ofensiva, tanto que fez aquele gol com 27 segundos, como bem destacou o Simões. Agora, ô Cirilo, o Cruzeiro para essa partida contra a equipe do Atlético, eu até falava anteontem, só pra gente reiterar essa informação aqui, esse treino aberto amanhã na UCF vai ser um trabalho que, sinceramente, não sei se vai ter parte tática. Acho que o Fernando Diniz vai dar uma preservada, não vai mostrar esse time pro Cuca, não vai mostrar essa equipe pro Atlético, vai decidir muito mais no vestiário, vai decidir muito mais ali na preleção, né? Quem pode atuar pela questão física. Me surpreendeu muito ontem o Fabrício Bruno, eu falava isso na jornada esportiva. Cirilo, o Fabrício Bruno chegou na sexta-feira e já foi titular. Então, eu tô achando que algum jogador pode sair, né? Pode ter algum jogador que entrou no segundo tempo, não sei a opinião de vocês, mas para esse sábado, porque independentemente, Cirilo, início de ano, Estados Unidos, não vale ponto, mas é Cruzeiro e Atlético. E quando tem Cruzeiro e Atlético, sabemos que a rivalidade existe de verdade, Cirilo. Com certeza, inclusive na volta do comercial vou perguntar ao Alexandre Simões qual seria a estratégia dele para o fim de semana. Ontem, 45 minutos para cada elenco, digamos assim, para cada, digamos assim, né? Titulares e reservas, tanto o São Paulo quanto o Cruzeiro, 45 minutos para cada. Foi essa a escolha de ontem. O São Paulo teve um pouquinho mais de titulares na etapa complementar, mesclou um pouquinho essa equipe. Simões, fim de semana tem clássico. Eu dizia a você aqui no intervalo interativo no YouTube. Aliás, obrigado a todos que estão no YouTube. Cerca de 8 mil pessoas já conosco no YouTube da Itatiaia. Eu te dizia que as escolhas que forem feitas de um lado ou do outro são compreensíveis nesse momento, porque se trata de uma pré-temporada. Mas é uma pré-temporada com o Cruzeiro e São Paulo, e ontem foi pegado o primeiro tempo, em especial quando os titulares, a maior parte deles estiveram em campo, e fim de semana é simplesmente o super clássico, Simões. Cirilo, é interessante isso, porque assim, o jogo ontem me surpreendeu, tá? E esse aspecto também, né? Foi um jogo bem disputado e a turma não tirou o pé, não. Agora, o Cruzeiro tem um tempo a mais de pré-temporada, e quando a gente fala um tempo a mais, por mais que sejam 4 dias, né? O Atlético voltou numa quinta, 3 dias, né? O Cruzeiro começou a preparação nos Estados Unidos na segunda, né? Um pouquinho antes. Mas deve ter aí, talvez, 5 sessões de treino. É algo considerável e um jogo. Mas é um time novo. No caso do Atlético, é basicamente o elenco do ano passado desfalcado, né? Sem o Paulinho, sem o Batalha, sem o Alisson, né? Porque os outros, eu acho que Mariano, Allan Kardec e Vargas não dá nem pra tocar, porque já Alisson não foi um titular também, assim, não, né? Mas é uma opção interessante, né? Com a ausência do Paulinho, por exemplo, poderia vir a ser uma opção, né? Mas de toda forma, é isso. É um jogo que carrega, sim, uma pressão, por ser um Atlético e Cruzeiro, um Cruzeiro e Atlético, um clássico histórico, né? Só o segundo fora do Brasil, o primeiro na América do Norte, tá? E pelo momento dos dois clubes, o Cirilo, o resultado, ele vai ser objeto de pressão, a não ser que aconteça um empate como aconteceu ontem, né? Porque no caso do Cruzeiro, a gente percebe, qualquer chat de programa esportivo da Itatiaia, no contato com o torcedor na rua, as redes sociais, que o Fernando Diniz não é uma unanimidade, e a torcida do Atlético vive um momento de ansiedade com a falta de reforços, né? Então, quer dizer, esse clássico, ele vai ditar muito a pauta do torcedor perdedor. Eu tenho a certeza absoluta disso. Ontem eu estava conversando com a Ale Oliveira no pós-jogo, e aí veio a entrevista do Marlon. O Marlon disse, foi muito claro quanto ao que um clássico significa para a sequência, né? Pode condicionar opiniões posteriores ao clássico do sábado. Vamos ver como as coisas vão ser administradas por Galo e Raposa, com transmissão exclusiva da Itatiaia para o rádio e no YouTube. Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Você assiste ao Super Clássico a partir de 13h30 no sabadão. Ô Pansieri, vamos lá fechar as notícias do Cruzeiro. Fala, Pansieri. Deixa eu só dar uma passada hoje na Copa São Paulo, porque o Cruzeiro conseguiu um resultado importante. O Cruzeiro venceu o Bahia, né, por 3-0.
venceu o Bahia nesta quinta-feira por 3-0 pelas quartas de final da Copa São Paulo. E aí se classificou, então, às quartas de final da Copa São Paulo, né? Então se classificou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Teve gol do Felipe de Moraes, o Nicolas Pontes e do atacante Fernando. Muita gente pergunta, cadê o Fernando? O Fernando tá onde? Tá aí, ó, o Fernando tá na copinha. Aí, deixa eu trazer uma outra informação, que é até uma matéria do nosso companheiro Pedro Leite, no nosso itatiaesporte.com.br. Guimeira foi afastado. E aí o Cruzeiro informou, né, nessa matéria que está no nosso Itatiaia Esporte, informou que o atleta Guimeira foi desligado da delegação que disputa a Copa São Paulo devido a um episódio de indisciplina na concentração em São Carlos, né? Foi o que o Cruzeiro divulgou nesse posicionamento. Hoje a Itatiaia, na parte da tarde, ele já está em Belo Horizonte, se encontra aí para resolver com a diretoria do Cruzeiro o futuro dele. E eu volto a dizer, amanhã, às 5h15, hora aqui dos Estados Unidos, para você, torcedor do Cruzeiro, vamos também acompanhar essa atividade aberta. Ó, tá custando R$122. Aqueles $20 que você tem aí sobrando na sua carteira, viu, João Vitor Cirilo? Eu falei em nome de Betfair, é o Cruzeiro aqui nos Estados Unidos. Hoje um dia mais tranquilo, mas amanhã vai ter trabalho porque o clássico tá batendo a porta, Cirilo.